perder informações aí. Tudo bem, pessoal? Então, estamos dando início então, à aula de hoje, tá? A aula da disciplina Administração Estratégica do curso de Administração da Uniplan Botucatu. Hoje nós vamos terminar, pretendemos aí terminar a segunda metade do primeiro capítulo. O primeiro capítulo nós já fizemos aí uma abordagem ali, principalmente ali dos principais autores dentro aí da administração estratégica, né? Os autores que fundamentaram toda a parte que dando todos os fundamentos dessa disciplina. Então nós acompanhamos aí o desenvolvimento da disciplina. Então nós tivemos um retrospecto histórico aí do que foi do que é a administração estratégica e da onde surgiu, quais foram aí os autores que fundamentaram aí essa disciplina. Não nasceu como uma disciplina específica, tá? Ela nasceu aí de outros autores, principalmente aí da questão militar, né? Assim como a logística também dentro da administração, né? Ela surgiu aí no contexto militar, tá? Então eu vou passar aqui os slides mais para a gente dar uma retomada aí, dar uma pincelada em tudo que a gente comentou aí na aula passada, tá? Só aguardar um minutinho, tem um delayzinho até que projete aí para vocês. Né? Então, vimos aí que a estratégia nasceu da questão bélica, como eu já tinha comentado aí com vocês, né? Da estratégia militar, né? Comentamos um pouquinho todas as reflexões que essa questão bélica traz, né? Aí nós trouxemos à tona aí que entendemos, fazemos uma reflexão, uma analogia com a questão bélica, porque estamos num ambiente aí de concorrência, né? Então estamos de forma aí literal, melhor, de forma análoga, né? Nós estamos aí no meio de uma guerra, tá? E aí depois nós passamos a entender tudo que diz respeito aí à evolução do termo, tá? Então, fomos lá desde 400 a.C., com o livro Arte da Guerra. Lembro que alguém comentou que já leu o livro, que o livro era muito bom, tá? Eu pretendo ler, eu tenho até a versão digital dele, tá na fila para eu ler também, estou com uma série de livros para estar lendo, tá? Então, começou aí com Sun Tzu, tá? Nós refletimos um pouquinho se no mundo empresarial também se aplicava aí essas ideias, essa estratégia, né? Então, aí eu dei o exemplo do mundo empresarial aí, do Ford e GM, lembram? Fizemos um comparativo, então, o Ford tinha a ideia de produção em massa, mas ele não tinha a ideia de produtos diferenciados, e aí quando chegou o Sloan, ele descobriu que se ele diferenciasse, ele poderia aí ter uma vantagem competitiva, né? E, de certa forma, tomou a frente. E aí comentei que, com o passar dos anos, a Toyota tomou a frente aí da GM, né? Por muito tempo aí ela foi a maior montadora de automóveis do planeta, mas, se não me falha a memória, a GM já retomou aí sua posição, né? Então, aí nós fomos avançando sobre os vários pensadores, Fayol, Barnard, von Neumann e esse Oscar Morgenstern, né? Aí falamos do Herbert Simon, tá? Peter Drucker, um nome muito comum dentro da administração. Inclusive, mais para frente na aula de hoje, a gente vai comentar de outras contribuições que ele deu para a área da administração estratégica, tá? Falamos aí da administração por objetivos, que ele preconizou aí, tá? O Philip Selznick, o Chandler
e outros aí, né? Vimos aí que desses vários conceitos a disciplina acabou evoluindo ainda um pouquinho mais, tá? E aí o período pós-guerra ele atenuou esse desenvolvimento, tá? E aí nós avançamos aí até mais ou menos a década de 1960, né? Chegamos aí nas contribuições aí do Ansoff, Igor Ansoff, se não me falha a memória, tá? Em que ele faz aí uma proposta de uma, perdão, pessoal, ele faz a proposta de uma matriz para avaliar aí os produtos no mercado, tá? Depois chegamos ao conceito aí de estratégia empresarial segundo o Andrews, né? Comentamos um pouquinho essa estratégia, tá? Falamos que ele desenvolveu aí a análise SWOT, né? Aí fizemos um breve comparativo sobre o Ansoff e o Andrews, né? Identificamos aí pontos em comum, que seria a abordagem holística, olhar como um todo aí a organização, tá? Eu não veio uma notificação aqui, eu pensei que era alguém avisando aí que estava cortando, tá? Vamos continuar. Aí depois chegamos nas contribuições do Steiner, tá? Ele faz um modelo para, podemos dizer assim, gerenciar o planejamento estratégico das empresas e propõe que o planejamento estratégico da empresa seja um grande setor com várias pessoas, que seja um processo muito bem estruturado, né? E apresentamos aí o diagrama dele, o modelo de planejamento estratégico, segundo ele. Nesse modelo que nós teríamos aquele staff das organizações, né? Que era o pessoal que eles deviam ficar lá só para pensar em estratégias, tá? Era um pessoal aí de muito prestígio perante a organização. Na aula semana passada nós paramos aí no modelo do Ansoff, tá? Sobre o modelo do Ansoff, será que alguém ficou com alguma dúvida sobre tudo que a gente comentou na aula passada? Sei que é um pouquinho mais maçante, um pouquinho mais chato, tá? A gente ainda não vai entrar em formulação de estratégia, ainda estamos bem no campo teórico, tá? Mas a gente precisa passar eles para a gente entender como é que evoluiu isso aí, como é que chegou até os dias de hoje, pessoal. Isso é muito importante aí para a gente. Tudo bem, pessoal? Então vamos voltar agora para a matéria. Vamos sentir o cheiro de matéria nova. Bora lá, tá? Então, a hora que a gente chega no Steiner, aí no trabalho do Steiner, a gente chega mais ou menos aí até a década de 60, mais ou menos, tá? A partir de 1970 a gente tem um outro conjunto de mudanças, de pensadores que contribuem para o desenvolvimento da área da administração estratégica. Então, o primeiro que a apostila comenta é esse Kenichi Umai, né? É um consultor japonês, tá? Inclusive, ele era do MIT, se não me falha a memória, tá? Ele era um engenheiro aí. Vamos pegar a apostila aqui, só para eu não passar informações erradas para vocês. Era um consultor da McKinsey em Tóquio, mas ele fez o doutorado dele em energia nuclear. Nossa, energia nuclear, nada a ver com empresas, né? Até é legal fazer esse comentário. Muitas das teorias utilizadas hoje dentro da administração, pessoal, não vieram de administradores, né? Vieram das outras áreas. A administração, muito da administração nasceu em outras áreas, e a administração ela não tem, nem todas as vertentes da administração têm um corpo
uma estrutura própria. Então, ele acaba pegando emprestado variáveis e modelos de outras disciplinas, tá? Em engenharia de produção acontece a mesma coisa. Então, esse consultor aí, ele estava fazendo o doutorado dele, e aí ele escreve esse livro aqui, pessoal. Vamos pegar a caneta aqui, ó. A Mente do Estrategista. E nesse livro ele propõe aí uma mudança no modelo, tá? Então, ó, o Sterner ele propunha um modelo bem amplo, bem focado em analisar a estrutura interna da empresa, em criar uma estrutura própria para a empresa, tal. A hora que nós entramos aqui no Kenichi, né? Kenichi, será como que é o nome? Nós temos uma mudança de pensamento. Ele começa a basear aí, ele propõe que a estratégia das empresas não tem que ser formadas em cima de grandes estruturas. Não, ela tinha que ser mais simplificada, ela tinha que ser mais enxuta, né? E que o foco da estratégia de toda e qualquer empresa tinha que ser numa tríade, tá? Num triângulo, né? Que seriam focos na empresa, foco no cliente e foco na concorrência, tá? Segundo esse autor, o Kenichi Ohmae, o segredo do desenvolvimento ali da indústria japonesa como um todo era esse foco nessas três coisas, nesses três parâmetros aí, né? Então, tá aí um item que eu trago para complementar um pouquinho a apostila, pessoal. Só mudar aqui. Não, legal. Ó, o modelo dos 3Cs, né? Então, eu fiz uma pesquisa pela internet para entender o que é esse modelo dos 3Cs, tá? Então, segundo esse modelo, na proposta aí do Kenichi, o modelo 3C, ele entende que o estrategista, o analista de estratégia, o administrador estratégico da empresa, ele tem que se concentrar unicamente em três fatores chaves para o sucesso da empresa, tá? Esses são os elementos: a empresa, os clientes e os concorrentes, que eu já tinha até comentado no e-mail anterior. Somente com você fazendo a integração desses três fatores chaves, você contemplando esses três fatores chaves dentro da sua estratégia, é que você conseguia fazer uma vantagem competitiva que fosse sustentável, que pudesse perdurar por muitos anos, que pudesse garantir a sobrevivência da empresa, tá? E aí, segundo o autor, o Ohmae, ele refere-se a esses fatores-chave como os 3Cs ou como um triângulo estratégico. E aí, como é que funciona essa ideia aí do modelo 3C? Bora lá, pessoal. Vamos entender como é que funciona isso aí. Então, o modelo dos 3Cs. Primeiro, eu parto do cliente. Tá? Então, lembra, nossa tríade era empresa, cliente, concorrência. Certo? Se eu tenho clientes, se eu passo a olhar do ponto de vista do meu cliente ele tem desejos e tem necessidades. Esse é o ponto de partida da minha estratégia. Entender os desejos e as necessidades do meu cliente. Então, bora lá. Opa. Então, bora lá. Cliente tem desejo e tem necessidades, né? Então, coloquei um exemplo aqui. O cliente, ele quer utilizar aí, o recurso financeiro dele para adquirir um automóvel, né? Então, primeiro foco. Então, o que o meu cliente quer comprar? Um automóvel. Então, eu já direcionei a minha estratégia no sentido de o produto que eu vou oferecer no mercado, que é o automóvel. A empresa, ela reconhece isso. Legal. No mercado existem pessoas que estão dispostas a comprar automóveis.
Então, eu vou oferecer uma versão básica desse automóvel, uma versão essencial, para que eu possa satisfazer o meu cliente. Então, eu coloco aí nossos maravilhosos carros populares, por exemplo. Legal? Então, ó, meu cliente quer comprar carro, eu ponho um carro popular, um carro numa versão básica para oferecer no mercado. Show de bola. Aí eu parto para a segunda premissa. Para eu atender, ó, então eu já entendi a necessidade do meu cliente, já ofereci um produto básico. Mas eu não posso me limitar a atender as necessidades básicas deles. Eu tenho que atender e até mesmo superar as expectativas, tá? E para diferenciar dos meus concorrentes, que também entendem que no mercado há um portfólio, há uma possibilidade de ofertar produtos para os meus clientes, produto carro, e que esse carro, se forem todos iguais, eu não vou ter nenhum tipo de vantagem competitiva, eu preciso, mesmo que nas minhas versões básicas, oferecer produtos que sejam diferenciados, né? Então, peguei uma foto aí com vários modelos populares, de automóveis populares que nós temos no Brasil, né? HB20, o Up, Gol, Mob, Uno e vários outros aí, Onix. São carros, versões básicas, versões de saída, tá? Então, legal. Então, eu já tenho uma certa diferenciação entre os meus produtos no mercado. Porém, isso não é suficiente, né? Além disso, eu tenho que oferecer produtos que são ainda mais diferenciados do que meu concorrente. Então, eu começo a criar novas diferenciações. Então, além de diferenciar o meu produto do meu concorrente, eu preciso criar versões que sejam diferenciais da minha para concorrer ainda mais, fazer várias linhas de produto, mais ou menos como o Sloan propôs lá no modelo GM, tá? Então, aí eu ofereço uma variedade de produtos um pouco maior. Tá? Legal, pessoal? Então, só uma forma da gente tentar diferenciar aí, ou tentar exemplificar o que é esse modelo dos 3Cs. Então, agora, só para a gente fixar isso que a gente comentou, comentem aí produtos e serviços de empresas que vocês conseguem visualizar esse triângulo estratégico, esse foco das empresas em cliente, empresa e concorrência. Tá? Eu vou até interromper aqui o compartilhamento para eu conseguir visualizar no chat aí. Quem quiser, de repente, comentar, até abrir o microfone aí, fica à vontade também. Comentem aí, vamos pegar. Mas comentem mesmo, pessoal, para a gente não ficar numa aula aí só eu falando aqui e vocês querendo dormir aí do outro lado. Vamos lá, que empresas e produtos vocês conseguem enxergar aí esse modelo de 3Cs da estratégia da empresa? Vamos lá, pessoal. Colabora com o prof aqui, pessoal. Deixa a gente sozinho, não. Ambev, Fábio aí contribuindo, então, comentando da Ambev. Legal, é um exemplo que a gente vê. Então, por exemplo, ela enxerga que tem no mercado aí consumidores
que estão ávidos, que estão necessitados aí por bebidas diferenciadas, né? Além das cervejas, outros modelos aí de bebidas, tá? Então, ela oferece o seu produto numa versão básica e oferece aí os diferentes tipos aí de produtos, várias linhas de produtos, tá? Para diferenciar dos concorrentes e atrair aí os, os seus clientes. O Ademir também fez uma contribuição bem legal, né? Red Bull aí na questão de eventos, né? E até mesmo na questão de esportes, né? A Red Bull tem vários segmentos aí, esportes radicais, tem futebol, tem Fórmula 1, né? Então também tem bastante diversificação aí. Entende que o mercado necessita dessa questão de lazer, né? É, e aí, em vista dessa necessidade, oferece aí vários produtos para estar sobrevivendo no mercado, tá? O Carlos aí também traz uma contribuição bacana, Unilever, né? Uma das empresas que tem a maior diferenciação aí de produtos, em linhas e mais linhas de produtos, né? Oferece aí desde as versões mais básicas até as versões Mega Power, né? Não lembro se a Omo é da Unilever, Gislever, eu acho que é Unilever, né? Mas o Omo, você tem desde o Multiação, aí o Omo Máquina, Omo Color, Omo não sei o quê, né? Várias linhas para o mesmo produto, né? Bacana. Provavelmente alguma coisa que vocês estão utilizando agora para assistir aula, smartphones, né? Então, as empresas aí, a Samsung e Apple, entendem que no mercado existe uma necessidade, oferecem um produto, né? E por meio dessa oferta, eles procuram se diferenciar com várias linhas de produtos, né? Versão X, versão Super, Samsung com usada vida, A, J e outras linhas aí, né? Não, legal, pessoal. Agradeço aí as participações. Já deu para ter uma ideia que vocês entenderam aí essa questão da estratégia. Vamos voltar, então, que a gente ainda tem coisa para falar hoje, pessoal. Hoje eu quero acabar esse capítulo para semana que vem, capítulo novo, e a gente sair da parte histórica e vamos entrar em um pouquinho mais de conceitos, tá? Mas não só conceitos, mas entender as bases aí que vão ajudar vocês como administradores a estarem gerenciando aí a questão estratégica, né? Então, voltando aí para a nossa matéria, voltando para o conteúdo, né? A partir de 70 e também, depois de 70, mais ou menos nos anos 80, o Peter Drucker aí, ele também começa a se antecipar uma virada que as empresas estariam passando, tá? Ele, a apostila coloca aí como uma grande fratura, né? Fatura é do cartão de crédito que já veio estourando de novo, né? Então, diante aí da crise do petróleo, o esgotamento do modelo de crescimento industrial e o boom dos computadores pessoais, né? O Peter Drucker enxerga aí uma grande mudança no ambiente, tá? E ele passa a destacar aí que o trabalhador do conhecimento vai ter um impacto muito grande na sociedade. Ele vai esse colaborador, esse novo perfil de profissional, ele vai mudar o que a gente entende aí, o que eles entendiam como indústria. Isso aconteceu? Totalmente, pessoal. Hoje nas empresas você não posso falar em todas, tá? Mas hoje nas empresas a gente passa por um movimento que você vê cada vez mais o empoderamento do funcionário, né? Então, o funcionário cada vez mais participando de forma mais ativa nas questões de decisões da empresa, se envolvendo com as necessidades aí da empresa, né? Então, o que ele acreditava? Ele acreditava que estava tendo uma mudança de economia de bens para economia de conhecimento.
o que era valorizado, o que passaria a ser valorizado, é o conhecimento e como a empresa utiliza esse conhecimento para ganhar vantagem competitiva. Tá? E para isso, os gestores precisariam aprender a envolver as mentes. Né? Então, eu não preciso mais de mãos para executar o trabalho, eu preciso de pessoas, preciso de seres pensantes que possam se envolver na produção do produto, tá? E entregar ali um valor agregado ao cliente, podemos dizer assim. Então, por mais que hoje a gente entenda isso como uma frase clichê, como um movimento aí teoricamente até normal, né? Para essa época foi um grande salto, uma grande virada de chave. Da mesma forma que eu estava até comentando na aula de ontem, se não me falha a memória, que esse momento de pandemia ele vai trazer também uma grande virada para nós, né? Nós vamos ter que reinterpretar nossa realidade e rever muitos dos nossos conceitos, né? Estava até comentando com um colega professor, né? Que na cabeça de muitas pessoas, né, eu não consigo me adaptar com uma faculdade EAD, né? E aí, nesse momento de pandemia, todo mundo foi obrigado a entrar no movimento EAD, tá? E agora tem muita gente entendendo que, olha, é possível fazer também. É difícil, tem suas complicações? Tem, mas é possível fazer. As empresas começaram a entender também, e acredito que vocês vão perceber isso né, de agora em diante, que, poxa, para eu dar um treinamento para o meu funcionário, eu não preciso mais liberar ele, de repente, um dia inteiro para fazer um treinamento. Um treinamento EAD pode ter a mesma eficácia ou uma eficácia bem similar, tá? Então, não dispensaria mais ele um dia todo, mas, de repente, metade do dia dentro da própria empresa, desde que eu dê os recursos para ele, tá? Então, começa a ter esse movimento. Não preciso estar deslocando mais funcionários para estar fazendo atendimentos, de repente, de pós-vendas, né? Semana passada estava presenciando o pós-vendas da empresa que eu trabalho, estava com uma chamada de um cliente no México. Em vez de deslocar uma equipe para lá, eles estavam por meio da plataforma Zoom, Google Meeting, não sei qual que eles estavam utilizando, né? E estava o montador da fábrica aqui de Botucatu conversando com o chefe de manutenção do cliente lá no México, tá? Explicando para ele onde poderia ser o problema para ele estar resolvendo, né? Então, essa virada agora não tem mais volta. Então, a gente vai ver cada vez mais movimentos de aumentar a eficiência do uso dos recursos aí, né? Aumentar a eficiência empresarial. Tá? Aí até achei essa figura, achei bem interessante, que ela mostra muito essa questão das novas práticas que estão sendo criadas nas empresas e vai em direção ao que o Peter Drucker propõe, tá? Então, que a gente tinha uma fase antiga aí, ó. Vamos pegar o lapisinho aqui. Pegar verdinho aqui, parece? Parece, ó. Legal. Prática antiga, modelo taylorista, modelo fordista, pessoal. Até, não lembro se foi com vocês que eu mostrei, mas o estudo do Ford lá, para montar um Ford modelo T, eu posso trabalhar com tantas pessoas sem uma perna, tantas pessoas sem um braço, etc. e tal. Por quê? Eu tinha uma visão muito no corpo. O que eu preciso é braço e perna. Preciso de alguém para andar e eu preciso de alguém para movimentar, para apertar parafuso, tá? Vamos lá, continuar. E aí o envolvimento do funcionário nessa prática antiga era
sucesso na tarefa, tá? Executar bem a tarefa, né? É aquela ideia de qualidade, é produto isento de erros, né? Isento de falhas. Hoje a gente, eu acho que vocês já tiveram disciplina de qualidade, hoje a gente enxerga a qualidade como algo muito mais amplo. E aí depois nós passamos por um movimento de transição, em que o meu foco passa a ser corpo e mente, posso enfocar aí a parte de raciocínio, tá? Então, nesse segundo momento, pouquinho anterior ao nosso, o envolvimento do funcionário era a solução do problema e sucesso do trabalho. Então, deu alguma coisa errada, ele tem que ser capaz de resolver o problema referente ali ao seu trabalho e executar bem o seu trabalho, executar bem a sua tarefa, né? Então, é corpo e mente, tá? Isso num modelo aí de, sei lá, 10, 15 anos atrás, aí, 20 anos, tá? Começo ali, finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000. E nós vivemos agora a era do corpo, mente e coração, pessoal. Né? Nossa, professor, como você está apaixonante hoje, uau! Não, não é, pessoal. É um movimento de que eu preciso executar bem as tarefas, eu preciso saber resolver, e eu preciso, como frase comum aqui no Brasil, vestir a camisa. Vestir a camisa no sentido de comprometer em todos os aspectos do negócio, tá? Então, a hora que executar um pedido de um cliente, pensar, puxa, o que é melhor? O que será que vai superar as expectativas do meu cliente? Quais são as soluções que eu posso propor para dar um up, um salto gigantesco aí de qualidade de satisfação do meu cliente? Envolvimento total, pessoal. Envolvimento total, corpo, mente e coração. É aquela história do... Não sei se vocês já tiveram disciplina de empreendedorismo, mas é aquela história do intraempreendedorismo. É o cara que toca as atividades dele como se fosse o negócio dele, tá? Então, achei bem, bem bacana aí essa questão aí né, a mudança cultural que nós tivemos aí de necessidade de mão de obra. Partiu aqui, ó, do envolvimento para o comprometimento, pessoal. Palavra de ordem agora é se comprometer. Preciso de funcionários comprometidos, tá? E depois nós chegamos aí no modelo do Michael Porter. Não sei se vocês já ouviram falar sobre Michael Porter. Michael Porter é foi considerado aí por muitos anos um dos maiores estrategistas empresariais do mundo, tá? Depois que teve essa mudança, toda essa mudança de pensamento e tal, nós passamos por uma mudança de paradigma, né? Entendemos, ó, o Drucker está certo, agora o trabalhador do conhecimento não posso ter funcionários que somente executem as tarefas, preciso de funcionários que se envolvam de corpo e alma e coração com a empresa, então eu preciso mudar o meu paradigma, né? Então, a partir de mais ou menos de 1980, eu volto a atenção para a estratégia da minha empresa, né? Então, eu tinha trocado o meu foco um pouquinho para a parte de RH, de comprometimento, de envolvimento, comprometimento, e volto o meu enfoque aí para a estratégia empresarial, principalmente aí com o trabalho do Michael Porter, né? Que traz o conceito aí de vantagem competitiva, tá? E nesse modelo
o Michael Porter, ele cita que as empresas, para sobreviverem, precisam criar vantagens competitivas. Não adianta se iludirem. Preciso criar vantagem competitiva. Tem que se criar estratégias para sobreviver aos movimentos do ambiente e sobreviver aos movimentos dos meus concorrentes, como num jogo de xadrez. Né? E aí ele propõe o modelo das 5 forças competitivas, pessoal. Acho que eu já até comentei com vocês em alguma outra disciplina, tá? Lembro com o pessoal da informática, eu bati forte nessa questão das estratégias competitivas do Porter, tá? Se vocês já viram, aperta o cinto, segura aí a peruca, a gente vai passar de novo por eles. A apostila, ela simplesmente cita, tá, como tópicos esses itens, mas eu trouxe um materialzinho a mais para a gente abordar isso, para deixar bem claro, porque pelo que eu vi no sumário aqui, dentro da administração estratégica, a gente não vai entrar no modelo do Porter, a gente não tem um tópico só para falar do Porter, mas ele é super importante, tá? Ele é um guia para as mais diversas estratégias empresariais que nós temos hoje em dia, tá? Então, pessoal, bora mergulhar nesse assunto aí, estratégias competitivas do Michael Porter. Então, o Michael Porter, ele propõe aí um modelo com 5 forças competitivas. Segundo esse autor, né, é um dos modelos mais utilizados, né, qual que é a vantagem desse modelo? Ele fornece uma visão bem geral da empresa, tá? Ele permite que o administrador analise a empresa, concorrência, tá? E os parceiros da empresa. Então, eu tenho uma análise de todo o ambiente empresarial. Né? Então, por isso que ele é um modelo assim tão importante, né? E nesse modelo, eu tenho 5 forças que vão determinar o destino da empresa, tá? Que são as 5 forças competitivas do Porter. Tá? Então, segundo esse modelo do Porter, tá? Quais são as 5 forças que influenciam todos os movimentos competitivos, toda a questão de competitividade das empresas? Tá? Então, tem 5 forças que podem influenciar a competitividade da empresa. Tá? Primeiro, poder de barganha dos fornecedores, poder de negociação, poder de barganha dos clientes, ameaça de produtos substitutos, ameaça de novos entrantes, novos players entrando no mercado e a própria rivalidade entre os concorrentes. Então, veja, por esse modelo, eu analiso quem já concorre comigo atualmente, analiso quem pode estar entrando no mercado, analiso quais outros produtos que não concorrem comigo hoje, mas que podem vir a concorrer num futuro próximo. Analiso quais são os meus fornecedores que podem vir a se tornar meus concorrentes e analiso quais os meus clientes que podem vir a se tornar meus concorrentes, tá? Então, veja, ele é um modelo muito completo, tá? Por isso que deixa eu abrir essa aspas, por isso que eu acho que vale a pena a gente gastar esse final dessa aula de hoje para a gente falar desse modelo, porque ele é muito importante. Ele vai dar uma visão muito bem geral, bem abrangente do que é competitividade aí nas empresas. Então, vamos lá, ó. Primeira força competitiva é a rivalidade entre os concorrentes, tá? Então, segundo o Porter, tá? As empresas dividem espaços com concorrentes. Então, primeiramente, preciso entender que nível que está o produto que eu estou oferecendo. Ele é um produto radicalmente novo, não tem nada similar no mercado. Então, basicamente, eu não tenho
rivalidade entre concorrentes. Só eu estou nesse mercado, tá? Porém, se é um mercado em que eu já começo a ter outros players, outras empresas, outras organizações disputando espaço comigo, eu já vou ter que enfrentar concorrentes que planejam novos e melhores modos de produzir. Então, já preciso entender que o meu concorrente ele pode vir a ser mais eficiente do que eu. Tenho que entender que eles podem introduzir novos produtos e atrair meus consumidores. Então, eles podem desenvolver linhas de produtos que retirem meus consumidores. O que vocês acham que Ford... A Ford deu uma boa diminuída, tá? Mas, vamos lá, Ford, Fiat, GM, Ford, Fiat, GM e Volkswagen. Por que eles renovam tanto o portfólio de produtos deles? Para não perder mercado, para tentar não perder mercado. Porque, ó, antes nós tínhamos só as 4, daqui a pouco começa a chegar Peugeot, Renault, já entra as asiáticas, entraram firmes no Brasil, tá? E aí, dentre as asiáticas, nós temos aí a primeira onda, que foram as japonesas, né? Toyota e Honda, tá? E uma segunda onda aí, que foram os carros coreanos e chineses, né? Hyundai, Jack Motors, agora tem a Lifan também, que é um consórcio chinês, paraguaio, né? Então elas têm que desenvolver novos produtos, lançar novos produtos para não perder mercado. Né? Então, segundo Porter, né, a intensidade da rivalidade entre os concorrentes, ela pode acontecer quando, se eu tiver muitos concorrentes e esses concorrentes estiverem bem equilibrados, então eu tenho essa rivalidade forte. Então, o exemplo que eu dei aí é bem típico, indústria automobilística. Eu tenho muitos concorrentes, tá? E, de certa forma, a atuação deles no mercado é bem equilibrada, tá? Se eu tiver um crescimento lento da indústria de óleo de soja, todo mês aparece uma nova marca de óleo de soja, tá? Então está sempre aparecendo. É uma indústria que ela o mercado dela já sim, é commodities, todo mundo vai consumir, então ela não vai crescer muito, tá? Então tem um crescimento lento, então sempre aparece um novo concorrente. Os concorrentes que estão ali, eles acabam sempre aplicando aí uma rivalidade maior, tá? Seja por preço, normalmente por preço, tá? Uma ausência de diferenciação ou custo. Ausência de diferenciação, os produtos não diferenciam muito, tá? Então vamos pegar a linha smartphones aí, em geral, Motorola e Samsung. Tem algumas linhas de produtos que, cara, não diferenciam muito. É alguma coisinha de design, alguma preferência de cliente, alguma coisa do tipo. Perdão de novo, pessoal. Ou se eu tenho um custo de mudança muito alto, né? Custa muito para eu mudar a minha indústria. Então, nesses aspectos, eu tenho aí uma intensa rivalidade entre concorrentes. Segunda força é a ameaça de novos entrantes. Podem entrar no mercado novas empresas para vir aí a concorrer, para vir aí a tentar tirar ou parte do mercado que eu já estou concorrendo, tá? Né? Então, novas empresas entram a todo instante. Esse exemplo que eu dei aí da marca de óleo de soja, agora estava começando a aparecer bastante também marca de leite integral, né? Tirol, daqui a pouco tinha o Jussara, Piracanjuba, Italac, e de vez em quando aparece aí um
uma marca nova. Então, está sempre aparecendo aí novos entrantes. Tá? E aí, segundo o Porter, a ameaça de entrada de novos entrantes aí em uma indústria, ela vai depender muito das barreiras que podem existir. Tá? Além dessas barreiras, também a reação que um novo concorrente pode esperar por parte dos concorrentes existentes. Ou seja, vai entrar um novo concorrente no mercado, né? As empresas podem acontecer, as empresas que já existem nesse mercado fecham um acordo e não deixam que os outros entrem, né? Botucatu. Botucatu agora parece que é a terra dos supermercados, né? Antes nós tínhamos aí 2, 3, né? Vamos dizer assim, Pavão, 4. Pavão, Central, tinha um no Jardim Paraíso, acho que era o Nenê, alguma coisa assim, e o Jaú Serra. Aí daqui a pouco o Pavão e o Nene foram comprados pelo Central, aí ficou Central, Jaú Serve, entrou o Sé, aí o Sé se transformou em Pão de Açúcar, mas Pão de Açúcar nunca afetou concorrência aí de Central e Jaú Serve. Depois entrou o Supermercado Dia. Aí veio a história do shopping, veio tenda. E aí já começou aí já começou a perceber alguns movimentos de preços muito similares. Todo mundo começou a fazer promoção, teve o boom das promoções, né? Foi uma forma de tentar evitar que novos concorrentes entrassem. Até conta-se a história aí que o Supermercado Central fez pressão para que o Tenda não aceitasse cartão alimentação, e aí para poder entrar nesse mercado, e quando entrou, aí Tenda de Botucatu quase quebrou, aí teve que rever a sua postura, teve que aceitar cartão de crédito e tal, para conseguir concorrer no mercado, tá? E depois, agora, mais recentemente, aí, o Confiança e o Panelão, que está para inaugurar. O Confiança também teve um movimento aí todo dos mercados aí também de baixar preço. Até eu lembro que até o Tenda começou a colocar carro de som nas ruas, né? Então tem esse movimento, né? De que os concorrentes aí criam barreiras para dificultar a entrada. Em alguns mercados é mais difícil entrar do que em outros devido a essa questão das barreiras, né? Então, alguns exemplos de barreira. Necessidade de capital, indústria petroquímica, por exemplo. Para desenvolver uma indústria petroquímica ou de beneficiamento de petróleo, precisa de muito capital, é muito caro. Isso pode ser uma barreira para entrar novos entrantes, né? Custo de mudanças, né? Então, mudar aí a forma de atuação da empresa pode gerar aí um custo muito alto que a empresa não esteja disposta a pagar, custo de equipamentos, inclusive, né? Então, por exemplo, caixas de autoatendimento em bancos, né? De repente, a mudar de caixas, pessoas para caixas automáticos, teve um custo de mudança muito alto. Talvez bancos menores aí, menores no bom sentido, mas vamos dizer, ó, Sudameris, Banco Real, podem ter sentido muito essa mudança, o que forçou eles a aceitarem uma proposta de venda aí, né? Acesso a canais de distribuição, então, dificuldade aí de ter o produto disponível aí na empresa, tá? E retaliação prevista, né? Um dos concorrentes, essa história, os concorrentes que existem se juntam para fazer algum tipo de retaliação, tá? Isso vai desde manipulação das massas, propor de repente aí incitar que o povo não queira tais mudanças, pode ser aí um tipo
de retaliação aí, desencadeada pelos concorrentes existentes no mercado. Tá? Uma terceira força competitiva é a ameaça de produtos substitutos, pessoal. Praticamente todos os setores a gente pode ter alguns substitutos que os clientes podem utilizar, caso o preço dos produtos cresçam muito. Tá? Época do feijão em alta. Na época do feijão em alta, o pessoal muita gente opta por outras leguminosas, né? Como, por exemplo, lentilha. Tá? Ou alguma outra vertente de feijão preto, ou feijão de corda, algum outro tipo de feijão. Então, pode ter essa migração dependendo do preço. Tá? Tecnologia também, e aí, acho que ultimamente a tecnologia tem criado vários novos substitutos. Por exemplo, educação. A educação mudou muito com as novas tecnologias. Cursos EAD, comentei alguns minutos atrás aí na aula, os cursos EAD vieram para ficar e substituíram aí vários cursos presenciais. Né? Alguns exemplos aí, ó, de novos substitutos gerados, que entraram no mercado. Táxi, cada vez mais sendo substituído pelo Uber, né? Agora vamos até bater como diria assim, vamos até fazer um desabafo, não, acho que não seria um desabafo, mas vamos até fazer uma reflexão. Estão entrando novos substitutos até com relação à mão de obra. Então, tem muitas empresas que estão optando agora por não contratar mais funcionários, mas contratar o serviço, né? Então, você vai trabalhar com uma empresa, ó, abre o seu MEI, tá? Você vai ter que emitir a nota fiscal do serviço que você vai prestar para mim. Isso é uma realidade, tem acontecido. Eu tenho visto na indústria, tenho visto no comércio, tenho visto em serviços, tá? E tenho visto também aí na educação. Várias universidades aí, faculdades já estão pedindo para os funcionários abrir MEI, e eles não entram mais como funcionários da organização, e sim como prestadores de serviço. Tá? Gasolina substituída pelo etanol. Tá? Agora tem até a questão do flex aí, que flexibilizou mais ainda esse produto substituto. Né? E o SMS, que cada vez mais está em desuso, aí, trocando aí por aplicativos de mensagens instantâneas, como, por exemplo, o WhatsApp. Quarta força, poder de negociação dos compradores. Tá? Então, a gente parte sempre da premissa que a lucratividade de uma empresa depende da habilidade de atrair e reter clientes e cobrar altos preços. Tá? À medida que um cliente ele vai se tornando estratégico para a empresa e começa a adquirir volumes cada vez mais altos do seu produto, da sua matéria-prima, a gente tem uma inversão de valores, porque o cliente ele começa a exercer uma força de negociação muito mais alta na sua empresa. Tá? Em que sentido? Ele começa inclusive, determinar preços. Tanto é que é recomendado aí, na literatura, que a empresa não pode ter um único cliente que seja responsável por mais de 60% a 70% do seu faturamento. Por quê? Porque se esse cliente, se ele decidir te abandonar, você vai à falência. Tá? Então, a empresa ela tem que buscar diversificar seus clientes. Tá? E digo mais, empresas que trabalham com representantes comerciais, elas não podem ter um representante que corresponda por mais de 50% de vendas da empresa. Se acontecer isso, ela está muito fadada a esse cara sair da empresa e ele levar todos os clientes junto.
tá? Já vi vários casos de que aconteceu isso, inclusive em ramo daí de representação de bebidas, aí, como é o caso do Fábio, né? Então, por exemplo, tinha um representante da Belco, por exemplo, tá? É hipotético, tá? Tô citando alguns nomes aqui, mas representante da Belco, que a hora que ele saiu e foi para, de repente, a Skin Cariol, né? Nem sei se ainda tem a Skin Cariol, mas foi fazer representação da Skin Cariol, ele converteu todos os clientes ali que eram Belco para Skin Cariol, tá? Então, é um risco muito grande. Então, o cliente ele acaba tendo esse poder de barganha muito grande, né? Aí eu até coloco essa frase aqui do Sam Walton, né, fundador do Walmart: clientes podem demitir todos de uma empresa, simplesmente gastando seu dinheiro em algum outro lugar. Né? Então, aqui em Botucatu tem uma empresa, né, eu sempre cito esse exemplo, passou por um processo de falência, né, e aí ela foi assumida por um outro grupo. A hora que passou para esse outro grupo chamou os fornecedores de volta. Pessoal, eu vou voltar a produzir, preciso de matéria-prima, mas vamos negociar aí forma de pagamento e tal. Os fornecedores, com receio aí dos clientes, né, desse novo cliente, que já tinham tido, né? Pô, a fábrica antiga tinha falido, será que essa não vai falir também? Falaram assim, não, ó, a gente fornece material para vocês tranquilamente, só tem um problema, não dou prazo, você tem que pagar à vista. Não, mas eu vou comprar uma quantidade muito grande, me dá 30 dias pelo menos. Não, não, tem que pagar à vista. E negociando tal, não chegaram a um acordo. Aí o representante desse novo grupo, ele falou assim, ó, vocês não querem fornecer nos nossos termos? Tudo bem. Então eu vou fazer o seguinte, vocês se retirem da minha empresa, tá? Eu vou estar acionando o meu grupo, meu conjunto de acionistas, nós vamos atrás de uma outra empresa que fornece o mesmo produto que vocês para fornecer para a gente. Então, nós vamos comprar uma fábrica que fornece o produto de vocês e passaremos a ser seus concorrentes. E fizeram isso. Tá? E foi uma queda aí, foi um grande problema, porque eles criaram um grande concorrente. Tá? Aconteceu isso com um determinado segmento de produto, tá? Determinado segmento de produtos aí, produtos metálicos, depois com matérias-primas de um outro segmento de produtos, né? Eu digo aqui que era matéria-prima de fibra de vidro. Esse mesmo grupo, eles criaram uma fábrica de fibra de vidro, tá? E esse mesmo grupo, ele começou, para subsidiar a sua fábrica, eles começaram a revender essas matérias-primas mais barato do que a própria fábrica fazia, tá? Um outro exemplo muito típico, assim, ó, muito claro desse, o atacadista Martins. Tá? O atacadista Martins, algum tempo atrás, o que ele fazia? Ele comprava quantidades de sabonete Lux altíssimas, a um preço muito baixo, um atacadista, tá? Comprava preço muito baixo. E aí, assim, ó, entenda, a Unilever vai fazer o Lux Luxo lá. Para ela vender a carga fracionada para pequenos negócios, mercearias, mini mercados, ela vendia um preço mais alto, porque ela tinha que fracionar a carga. Martins, como comprava em altas quantidades, um preço mais baixo, o Martins começou a revender para esses pequenos
consumidores num preço mais baixo do que a própria fábrica. Tá? Então, veja, também ela criou aí um concorrente muito poderoso. Tá? Porque o poder de negociação estava com quem? Com o cliente, e não com o fornecedor. Tá? Então, ó, características para que um grupo comprador, para que o cliente eles tenham um poder de negociação maior do que o do fornecedor. Tá? Então, primeiro, ele está concentrado ou adquirir grandes volumes em relação ao vendedor. Tá? Então, uma boa parte das vendas está concentrada naquele cliente, então o cliente vai fazer o que quer. Infelizmente, é assim que funciona. Tá? Os produtos que ele adquire da indústria representam uma fração significativa dos seus lucros, então a empresa que está vendendo não vai correr o risco de perder esse cliente. Os produtos que ele compra da indústria são padronizados e não diferenciados, então se ele não comprar de você, ele compra do seu concorrente, tá? Então o poder de negociação ainda é dele, tá? Ele enfrenta poucos custos de mudança, para ele mudar, ele não vai sentir os efeitos, tá? Os compradores são uma ameaça concreta de integração para trás, ou seja, virem a se tornarem concorrentes da empresa, tá? E o produto da indústria não é importante para a qualidade dos produtos finais. Então, por exemplo, aquele produto, ele não tanto faz ele comprado de um fornecedor ou outro, ele não vai afetar a qualidade final. Tá? Cidade aqui de Botucatu, a gente vê muito essas pequenas usinagens. O poder de negociação não está com essas pequenas empresas, está sempre com quem compra dela, ou na maioria das vezes. E a quinta força competitiva, o poder de negociação dos fornecedores, pessoal. Pode ter um impacto significativo no lucro das empresas. Tá? Quanto mais fornecedores a empresa tiver, maior é o controle que ela poderá ter em termos de preço, qualidade e prazo de entrega. O inverso é válido. Quanto menos fornecedores a empresa tiver de determinado produto, mais na mão do fornecedor essa empresa vai estar. Né? Então, segundo Porter, aí, ó, as condições que tornam fornecedores poderosos tendem a refletir aquelas que tornam os compradores poderosos. Então, aquela lista de características você inverte. Então, quando eu tenho um custo de mudança muito alto, o fornecedor passa a ter o poder de negociação maior. Quando o produto do fornecedor influencia diretamente a qualidade final do seu produto, o poder de negociação também passa a ser dele. Tá? Então, ele é poderoso quando poucas companhias dominam, né? Então, a área de tecnologia, por exemplo, tem poucos fornecedores que dominam ela, então quem fornece essa tecnologia pode ser aí pode ter um poder de barganha. Tá? Por isso a gente até vê aí na questão política vários países aí correndo atrás da tecnologia bélica, tecnologia nuclear. Por quê? São poucos os países que a detêm. Então, quem estiver detendo essa tecnologia pode ter alguma influência maior. Tá? Não enfrenta pressão de produtos substitutos. Não é um cliente importante para o fornecedor. O produto do fornecedor é importante para o processo do cliente. Ele é uma ameaça concreta de integração para frente. Aquele caso, pessoal, muito conhecido da Apple e Samsung. Samsung era um fornecedor de hardware da Apple. E aí, a tecnologia dela permitia que a Apple fizesse aí o iPod, o iPhone, o iTunes. Legal. A tecnologia, quem era detentor da tecnologia? Samsung. O que a Samsung fez? Desenvolveu um aplicativo
similar ao iOS e passou a ser concorrente. Então, é uma ameaça e a empresa, na sua estratégia, ela tem que verificar isso. Por isso que nas nossas empresas, pessoal que trabalha na indústria, vocês vão ver um forte movimento a estar duplicando fornecedores, estar desenvolvendo novos fornecedores, para não ficar na mão de um único fornecedor aí e acabar sendo refém dele. Tudo bem? E como é que a gente pode enfrentar essas forças competitivas? Segundo o Porter, tem só 3 estratégias para estar suplantando ou vencendo aí essas forças competitivas. Primeiro, liderança no custo. Segundo, diferenciação. E o terceiro é o enfoque. Vou falar de cada uma delas aqui rapidamente, tá? Então, ó, liderança no custo. Uma posição de baixo custo defende a empresa contra compradores poderosos, porque esses só podem exercer o seu poder para baixar os preços ao nível do concorrente mais eficiente, tá? Então, nessa estratégia, o que eu faço? Eu entro no mercado com a premissa de que eu vou vender mais barato que meus principais concorrentes, tá? Pessoal, commodities costuma seguir esse modelo. Óleo de soja, arroz, açúcar. Não, açúcar subiu bastante o preço, né? Farinha de trigo. Várias empresas entram no mercado para fornecer com um preço mais baixo. Diferenciação, tá? Então, a diferenciação, se alcançada, é uma estratégia viável para obter retornos acima da média em uma indústria, porque ela cria uma posição defensável para enfrentar as 5 forças, embora de um modo diferente que a liderança de custo. Na diferenciação, eu parto que vou fazer um produto diferenciado, que meu concorrente não possa copiá-lo, que ele não possa criar um substituto, e em cima disso eu posso praticar o preço que eu achar mais interessante para a minha empresa. E o enfoque, que nada mais é que foco no nicho de mercado. A ideia do enfoque é o seguinte: grandes empresas não conseguem atuar em nichos muito especializados, tá? Esses nichos, se eu, de repente, fazer um enfoque somente nesses nichos, eu posso trazer algum tipo de diferenciação para atender necessidades específicas que meus outros concorrentes não possam fazer, tá? Esse enfoque foi a solução que as empresas que faziam máquina de escrever, as que sobreviveram, tá? Foi a que eles encontraram para continuar no mercado. Então, ó, a indústria da informática não consegue trabalhar com determinados tipos de mercado. Então, eu vou basear somente nesses nichos, né? Kodak é um outro exemplo, pessoal. Kodak, quando chegou... Kodak foi aí a maior fabricante aí de papel para fotográfico, para fotos, né, como um todo. A hora que chegou a câmera digital, ela começou a perder muito mercado, tá? Ela veio quase a falir. O que ela fez? Ela começou a focar em nichos muito específicos. Ela reduziu drasticamente mesmo, mas agora ela está muito, ela focou em nichos de trabalha ainda com imagem, tá? Mas mais para a área de cinema, para produções cinematográficas, esse tipo de coisa, tá? Então ela teve que focar muito no nicho para ela não morrer totalmente, tá? Nada mais é que uma estratégia de enfoque, pessoal. Tudo bem? Agora fizemos já esse mergulho na estratégia do Porter. Como eu disse para vocês, entendo que ela seja muito importante para vocês como administradores. Vamos terminar aí agora a nossa disciplina, voltando aí na parte histórica da empresa, tá? Então, a partir de 1990, nós temos o surgimento
novas ferramentas de gestão. São aí as competências nucleares distintas. Tá? Dentre essas competências, a gente dá um enfoque muito grande para as competências centrais e para a questão da aprendizagem organizacional, no trabalho do Hamel e do Prahalad. Né? Essa abordagem, ela marca o abandono da abordagem tradicional dos negócios, tá? Então, as empresas começam a buscar identificar o que as distingue das demais. Competências centrais, uma rápida pincelada, não vou mergulhar fundo. Competências centrais, ela diz respeito a aquelas competências organizacionais que a sua empresa faz e que é muito difícil de ser copiada. Tá? Então, por exemplo, desenvolvimento de produto. Empresas que conseguem desenvolver produto com agilidade, com velocidade e com requisitos de diferenciação, que está ligado à estratégia genérica de diferenciação, muito dificilmente ela vai ser copiada, ou vai demorar muito para copiar isso. Então, elas conseguem sobreviver utilizando essa abordagem. Tá? Uma empresa que ela tem muita capacidade na sua eficiência, por exemplo, palito de dente Gina, o foco dela é melhorar os seus processos para cada vez mais reduzir seu custo, né, é uma competência central dela, que é difícil de ser copiada. Tá? Então, as empresas têm que, em vez de tentar fazer o que todo mundo faz no mercado, elas começam a voltar sua atenção para identificar o que elas fazem de diferente e que ninguém mais consegue fazer. A partir disso, a gente tem o boom do outsourcing, né, da terceirização. Tudo que não é competência central, eu passo para terceiros fazer. E aí eu foco os meus esforços somente nas competências centrais. Né? E aí eu tenho também uma busca por novas oportunidades de negócio. Ainda nesses anos de 1990, o Porter acrescenta a visão da vantagem competitiva das nações. Tá? E ele começa, de forma bem rápida, bem superficial, ele começa a dizer que entre os países nós temos diferenças competitivas também entre as nações. E dependendo do local em que a empresa estiver inserida, ela pode usufruir melhor das vantagens competitivas de cada país. Tá? E aí, finalizando esse primeiro capítulo, muita gente já falando graças a Deus, né? Sugestão de leitura para vocês, pessoal. Leiam sim, parece chato, mas vocês vão ler que eu indiquei sim. Tá? Na página 18 e 19 da apostila, nós temos aí um quadro em que eles citam outros autores e algumas outras teorias que ajudaram aí as abordagens de administração estratégica. Então, quero que vocês deem uma lida nisso aí, procurem na internet que cada uma dessas outras teorias acrescentou para a administração estratégica. Tudo bem, pessoal? Por hoje é só. Tá? Agradeço a presença de todos vocês aí. Vou estar interrompendo aqui o compartilhamento. Fico na sala aí disponível para caso alguém tenha alguma dúvida. Se não tiverem dúvidas, vocês estão liberados. Muito agradecido aí pela presença de vocês. Espero todos vocês na próxima quinta-feira, tá? Lembrando que na quarta-feira a gente tem aí a administração integrada. Só dúvidas, questões aí para serem abordadas? Não? Então, pessoal, estou encerrando a aula de hoje, tá? Muito obrigado a todos. Um bom final de semana. Uma ótima nova semana que vai se iniciar na segunda-feira. Nós nos vemos aí nas aulas de quarta e quinta-feira. Abração para todos. Fiquem com Deus. Estou encerrando a gravação.